Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje no Teatro Glaucio Rocha, mais uma vez, mas dessa vez por um motivo bastante especial. Eu estou esperando a Major Bianca Ferreira, que ela é coordenadora da Patrulha Maria da Penha do Estado do Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz e muito honrada em recebê-la aqui. Só que, até eu falo em algumas palestras minhas, na verdade, as dores da mulher independem da sua religião, né? Você vai ver o tipo de dor que a gente enfrenta, independente se você, né, é espírita, kardecista. Em todo momento da nossa vida, a gente vive algum tipo de violação dos nossos direitos. Isso, perfeito. E aí, uma das obras que eu acho que dialoga muito, que é a obra Solidão, que retrata justamente a questão do, assim, pela via sacra, mesmo inocente, Jesus é condenado à morte. Então eu quis trabalhar a inocência, a injustiça da infância perdida, das crianças que são maltratadas, violentadas sexualmente, violentadas, às vezes tráficos, né? E a gente vê que tem muitas regiões que elas são abusadas e usadas, então isso é uma dor. E eu sei que o trabalho de vocês, quando acolhem aquela mulher, está acolhendo também aquela família, né? Aqueles filhos que vêm juntos. Exatamente. Né? Luiz é cansado, né? Carrega a cruz aos ombros, né? Então eu quis aqui uma colagem de tecidos, né, que eu fiz com essa pintura a óleo, retratando a exploração do trabalho análogo à escravidão. Aquelas situações que a gente sabe de mulheres que são exploradas e trabalhadas até exaustão, e às vezes tem que levar os filhos para o trabalho, e a gente sabe que tem muitos, não é só uma agressão verbal, daqui a pouco um empurrão e a coisa vai crescendo, né? Então aqui eu estou colocando essa questão do quanto é importante a mulher nesse momento dar o basta, né? De evitar xingamentos, a humilhação, que é uma dor que muitas vezes ela começa a acreditar, e a questão da menos-valia, a questão de eu começo a acreditar nessa dor que não é dela. Nesse lugar que colocam ela de subjugação, de inferioridade, de que não tem poder, né, de que não tem autonomia. A autonomia da mulher é muito importante. Nossa, lindos. Parabéns. Quando naquela via sacra, a mãe de Jesus veio ao encontro dele, e a gente vê a dor deste tamanho, que aí você também no seu trabalho você fala a questão do idoso, muitas vezes é sobrecarregado, muitas vezes ele é explorado, né, para poder sustentar situações, né, não muito agradáveis, e vendo o filho preso quando existe uma justiça, né? E assim, a gente também pode olhar até para uma outra perspectiva. Um dos grupos que a gente atende também são mulheres idosas, vítimas de seus filhos, muitas das vezes viciados em álcool, em drogas. Hoje mesmo a gente fez um atendimento dessa senhora, que o filho, ele humilha, ele xinga, ele bate, uma senhora de 80 anos. Então, assim, de fato, as mulheres não têm paz em uma fase de sua vida. É muito triste, né? A gente efetuou uma prisão desse filho e eu liguei para ela, porque em alguns casos eu acabo tendo um contato mais próximo. E eu falei, e aí, tá tudo bem? Como é que a senhora está? Ela estava na delegacia, ela falou assim, ela começou a chorar, Major, eu não tô bem, né? Chorando, e eu falei assim, a senhora tem que pensar, tudo que ele fez foi uma escolha que ele fez, não é culpa da senhora, a senhora tem o direito de viver uma vida livre de violência, viver em paz com a sua outra filha. No final ela falou, sabe o que pra mim, Maria? Ela falou, Major, vamos bater nele lá? Eu falei assim, gente, como o ímpeto de mãe, da maternidade, do cuidar, do amar integralmente, acima de tudo, fala alto. É verdade. É muito difícil. E aí tem aquela culpa que parece que toda mãe já nasce com ela. Sim, como a culpa, exatamente. O trabalho que vocês fazem tem muito essa coisa de conscientização. Sim. Vocês fazem muito importante. Não só de ir lá socorrer e dar todo aquele apoio, mas também de conscientizar a importância do valor delas, da importância delas terem autonomia. E o que eu acho que isso aqui é o quê? Um pedir ajuda. De solidariedade, de pedir ajuda. Então acho que vocês entram nessa questão. Isso é uma campanha, né, do governo federal na época da pandemia, no qual as mulheres, né, poderiam pedir ajuda em locais neutros, como uma farmácia. Então as mulheres sempre têm um batonzinho na bolsa, então fazer aquele sinal para mostrar
sem precisar falar, né? Uma expressão corporal que o corpo também fala. Então foi muito divulgado e ainda são campanhas permanentes que nunca tem fim, né? Graças a Deus. E aí, essa analogia que eu fiz foi como Simão Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Ou seja, alguém chegou para ajudar, assim como vocês chegam para ajudar também, essas mulheres que pedem ajuda. Que bom que algumas conseguem pedir, porque muitas estão tão são tão vulnerabilizadas, às vezes não sabem, né, a existência de um equipamento, uma lei tão importante. A cada 10 mulheres, 6 não conhecem a existência da Lei Maria da Penha. Então, que mulheres é essa que a gente precisa alcançar, que a gente precisa informar, que a gente precisa levar dignidade, levar política pública? Então, é um desafio muito grande. É um desafio grande, graças a Deus vocês estão aí. Sim, a gente está lutando. O que eu vejo dessa obra é o cuidado de uma mulher com a outra, né? Da solidariedade, do não revanchismo, né? É a gente mudar esse estereótipo que foi colocado em nós mulheres na sociedade, de que a gente está em revanche, de que a gente está sempre competindo e que a gente precisa, de fato, uma cuidar da outra. Esta obra aqui, com o peso da cruz, Jesus cai pela segunda vez. Lembra que eu falei que no percurso ele tem 3 quedas? Aí eu quis retratar a questão da doença emocional, da depressão, mental, da depressão, que muitas vezes é decorrente dessa coisa do não acreditar. Sim. De tanto que ela ouve, né? Ela acaba desanimando, perdendo o sentido da vida e muitas vezes culminando no... E a gente é um ser sociável, a gente precisa do outro, né? Essa troca que é muito importante. E se você está isolada, está fragilizada, com uma pessoa que você entende que ela deveria te amar, te respeitar, te proteger, te ajudar, e na verdade ela só te maltrata, ela só te humilha, ela te isola, né? A mulher isolada, a mulher ela tá super vulnerável, né? Porque ela está enfraquecida. Então, assim, e isso, a consequência, são as questões relacionadas aos transtornos mentais, à saúde mental, às vezes um transtorno pós-traumático, né, a questão da ansiedade, ou então a questão mesmo da depressão, que pode levar à morte. É uma obra que me emociona muito, sabe? Jesus encontrou as mulheres de Jerusalém. Na verdade, assim, é o momento em que Jesus vem, né, todo sangrando, e aquelas mulheres vêm chorando para ele, e ele fala assim: não chores por mim, ores por seus filhos. Então, aqui eu quis retratar a importância, assim, da fé que nos move, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que muitas mulheres também conseguem, né, além da ajuda de vocês, principalmente a minha, é muito importante. Né, de acreditar nela mesma. E aqui eu quis... É o mistério da fé, e que cada um tem a sua. Isso, e aí eu quis retratar do Islã, do budismo, do catolicismo, do umbandismo. Depende. Se você tiver uma fé, eu acho que te ajuda bastante, né? Em várias reconstruções de vida. A terceira vez, que é a terceira queda. Essa aqui é uma campanha do ponto e vírgula, que não sei se é muito divulgada, mas nas minhas pesquisas o que eu identifiquei, vários casos de suicídio, principalmente entre jovens, por causa do bullying virtual, né, você sabe que acontece muito, né, daquelas coisas das ameaças, das mensagens, enfim. Então essa luz aqui é como se fosse uma luz de celular ou de um laptop, alguma coisa que ela está vendo, que está deprimindo. E esse símbolo aqui é um símbolo de esperança, no sentido de não é um ponto final. O que vocês fazem é justamente isso, não é um ponto final. Né? Isso aqui é uma pausa, é possível você recomeçar. Claro, sempre é enquanto a vida é esperança. Isso. Essa aqui, Jesus é despojado de suas vestes. Na verdade, Jesus é agredido, né? Retira as vestes dele, chega bem bastante. Mas aqui eu quis retratar, trazendo a nossa realidade da mulher contemporânea, o que a gente está mais vendo aí? A autoagressão, a automutilação, no sentido de eu odeio meu corpo, eu não aceito meu corpo. Então é o excesso de procedimentos estéticos, onde todo mundo está perdendo a correndo risco, perde a identidade, quer entrar dentro de um padrão imposto pela sociedade, um padrão de beleza, um padrão de corpo, de corpos, né, de rostos. Então, assim, acho que é muito importante isso também pra gente. Eu sempre falo assim, que é tão importante a gente questionar, né? A gente tem que ser vaidosa, a gente tem que se amar, a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, fazer atividade física, mas tem que ter um limite, né? Sim, claro. Tem que ter um limite, porque o nosso bem maior é o nosso corpo, é a nossa vida, é o nosso tempo. A nossa saúde. Isso, então assim, a gente tem que ter alguns cuidados
para não se ver dentro desse ciclo da perfeição. Porque, na verdade, a mulher nunca se sente adequada. Se você perguntar para qualquer mulher, ela sempre vai falar: eu preciso emagrecer 10 quilos, eu preciso fazer, né, um procedimento no rosto, eu preciso de uma lipo. Então, assim, nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, a gente tem que se questionar e falar: não, está bom sim. Por que não, eu vou tentar melhorar dentro das minhas possibilidades. Aqui, ó, Jesus é pregado na cruz. Ou seja, a crucificação é o maior ato para mim de intolerância e ódio a um outro ser humano, né? Então, nesse momento aqui, eu quis trabalhar a intolerância religiosa, né? Pelas minhas pesquisas eu vi, pelo menos no Brasil, 50% nós somos mais católicos, a minoria de outras religiões. Então, onde você não tem aquela religião da maioria, daquele grupo que você frequenta, daquele trabalho e tal, você é depreciado. Acho que é saber lidar com as diferenças. Feminicídio, que é uma cena clássica, né? Que é o ápice da violência. O ápice da violência que fecha todo o ciclo, né? Na verdade é essa, que é justamente quando Jesus morre na cruz. Essa é... Não tem muito o que falar. Eu sei que os números estão aumentando, né? Não tem, assim, as últimas pesquisas que eu fiz, os números ainda estavam aumentando em vários estados. No Rio de Janeiro, a gente, os últimos dados que eu tenho de janeiro a junho, a gente teve uma diminuição. Então isso é sempre muito válido, né? Qualquer vida importa, né? Então quando os números diminuem é muito satisfatório, porque na verdade a gente quer chegar ao feminicídio zero, né? Mas é um processo, né? A cruz entrega a sua mãe, né? Não tem a mãe de Jesus segurando. E eu aqui não quis retratar um corpo, até porque eu já tinha um corpo aqui. Eu quis retratar aquela mãe que vai ver o filho na calçada, a filha na calçada, coberta com um pano. Está implícito aqui que existe um corpo. Né? Então, infelizmente, a violência urbana está cada vez maior, pelo menos em muitos estados. E a gente vê essa questão da dor da mãe. Dor da mão, dor da família. Cena, né, final que Jesus é colocado no sepulcro, que representa a mãe que chora na beira do rio, sobre o caixão na perda, um monte de pessoa. E aqui que eu acho que tem muito a ver com a missão de vocês, que é esperança. Jesus ressuscita após ter sido recomeçar. É recomeçar. Essa é a mensagem que vocês fazem, né? De esperança, vocês dão todo aquele apoio para que ela possa recomeçar, reestruturar, vocês dão a mão. A gente segura na mão dessa mulher e faz com que essa mulher entenda que aquele ciclo não é normal, não deve ser naturalizado e que ela deve romper aquele ciclo. E, na verdade, o policial da patrulha, quando ele está acompanhando essa mulher, ele mostra para ela que é possível, sim, recomeçar. Que é possível, sim, né, ser feliz com outras formas e expressões de amor. Não necessariamente um amor romântico, um amor com um companheiro, ou encontrar um companheiro que lhe respeite, né, que de fato seja um companheiro, né, não seja um inimigo, né, porque muitas vezes a gente está se relacionando com uma pessoa tóxica, abusiva, que se comporta muito mais como um inimigo do que como um companheiro. Verdade. Então é mostrar para essa mulher que, acima de tudo, que tem políticas públicas, né, que o governo, a polícia militar, faz um excelente trabalho de proteção integral para essa mulher. E eu acho que esse trabalho tem que ser cada vez mais divulgado. Direitos da mulher, né? Tem cartilha, aí fala do sinal vermelho, aí mostra o sinal universal do pedido de socorro, aí fala os tipos de violência, aonde ela pode buscar ajuda. Perfeito. E aqui, né, tem todos a nossa prestação de contas, falando do que é a patrulha, os nossos dados, né, a nossa atuação, o impacto, quantos policiais trabalham, os comparativos de um ano para o outro. Né? Então, assim, também os pedidos de ajuda. E vamos deixar aqui para mostrar para o público que vier comparecer aqui, para a gente se conhecerem. E, assim, eu só tenho gratidão pela minha presença aqui, porque é um trabalho mesmo que essas obras não estão para venda. Todas essas obras eu pretendo fazer uma doação futura. É um trabalho assim, de cunho social. Vem nesse mundo aqui e não se identifique com nenhum elemento disso aqui. É verdade. Com, às vezes, um relacionamento abusivo, às vezes uma violência psicológica, às vezes uma violência patrimonial, às vezes, né, um coxar no ônibus, uma importunação sexual, um abuso no seu local de trabalho. Quando você é criança, às vezes vulnerável, né, os dados mostram um grande número de meninas violentadas sexualmente, o maior número, né, são as meninas menores de 14 anos. Então, assim,
toda mulher. E assim, a gente se conheceu pela internet. Acho que você marcava ou falava, e né, eu fiquei ali atenta, né? Nem sempre eu consigo dar conta de tanta coisa, mas falei, poxa, eu vou lá para prestigiar. Super feliz. Porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de apoio dessa união. A violência contra as mulheres é um problema, né, coletivo, né? E não é só um problema individual, não é um problema privado, né? As questões das meninas, das crianças, né, das nossas idosas. Então, esse é um problema que a gente tem que ser compartilhado, e eu vim aqui para te prestigiar. Oi, pessoal, vocês viram, né, que a Major Bianca Ferreira esteve aqui, e eu me senti muito feliz pelos comentários que ela fez, por ela ter gostado das obras, por a gente perceber que a gente, de alguma maneira, né, está contribuindo com a mensagem que a Patrulha Maria da Penha está desenvolvendo já há 6 anos no Rio de Janeiro, né, graças a Deus, salvando muitas vidas, muitas mulheres recomeçando. E pelo que eu percebi, eu retratei algumas realidades que ela observa no dia a dia, e eu fiquei muito feliz e muito honrada, e eu só tenho que agradecer a você, Major Bianca, né, por ter vindo aqui. Foi uma grande honra para mim, você deu muito apoio para o meu trabalho, que é um trabalho pequenininho, né, mas que é aquela história, cada uma contribuindo de uma forma, a gente vai unindo forças para o mundo cada vez melhor, que é o que eu espero para a gente.